Olá, amigos e clientes da empresa do Campo Agrícola. Tudo bem com vocês? Aqui Ricardo para falar hoje um pouquinho da manutenção da máquina a gasolina, a nossa máquina mais vendida hoje com 90% da venda. Bom, algumas dúvidas que vem tendo é sobre o acelerador, limpeza da lenta, sobre o cabo de aço, colocação dele. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Esse cabo aqui é o cabo que acelera a máquina e faz a desaceleração. Esse cabo, às vezes, ele rompe lá embaixo, ele pode ter problemas, né? E aí precisa trocar ele. Como é que faz? A gente vai gravar agora lá na mesa de produção, como é que vai trocar esse cabinho aqui. Outra coisa que me perguntam bastante é a troca de óleo, onde é que sangra, como é que tem duas tampinhas, tem gente que vê que tem uma tampinha lá atrás. Então a gente também vai para a mesa, mostrar para vocês aqui onde é o dreno aqui e como é que faz aqui para verificar o nível de óleo. Outra coisa que me pedem também é sobre o cabo aqui que faz o desarme da máquina, né? Como é que troca, como é que regula ele, tá? Vou falar para vocês também ali na mesa de testes. E também vou falar aqui sobre o carburador, tá? O carburador fica aqui nessa posição aqui e aqui tem o esguicho da lenta, tá? Que eu vou falar também ali na mesa que fica mais fácil vocês enxergarem. Então nós vamos tratar desses assuntos, limpeza da lenta, tá? Troca desse cabo aqui, troca do outro cabo ali e a troca de óleo. Bom, vamos começar por aqui, trocando então o cabo do acelerador, começando aqui, tirando o filtro do ar, primeiramente. Depois de tirar o filtro do ar, eu tenho que tirar esses dois parafusos aqui. E aí eu vou ter a área limpa para mim poder enxergar melhor. Agora, com a área limpa, eu vou localizar onde exatamente vai o cabo de aço. Observe que se eu fosse colocar aqui com o filtro de ar, é uma dificuldade bastante grande. Teria que passar ali por baixo, conseguir encaixar aqui nesse guia para fazer a colocação, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é localizar qual é o furo que eu tenho que colocar o cabo de aço, exatamente esse, tá? Coloco, então, ele. E depois de colocar ele, vou puxando ele, passo aqui no guia e vou esticar ele totalmente. No momento que eu tiver ele totalmente esticado, aí nós vamos olhar aqui para essa parte aqui, ó. Observe a parte do guia. Aqui eu tenho o guia, nesse ponto. O guia tem que estar exatamente alinhado. Então eu vou pegar agora, vou alinhar ele. Ele tem que estar sempre o cabo de aço entrando bem reto ali no meio do furo. Não pode estar pegando pelas beiradas, ó, exatamente nessa posição. É assim que ele tem que ficar, perfeitinho. Agora a gente monta de novo o filtro do ar, tá? Começando pela base, os dois parafusinhos. Seguimos depois, né? Colocando então a parte superior. Agora que eu estou terminando de colocar o filtro do ar, nós vamos ter essa situação, ó, alinhado, perfeito. Agora eu vou colocar aqui nessa parte, ele está limpo, vou colocar o guia de novo preto e vamos seguir para a segunda parte, que é na máquina. Ó, coloquei o guia, então, vou passar o guia aqui de volta na parte que ele tem que descer, aqui tem outro guia. Ele vai entrar aqui nesse furo por baixo, vai entrar lá no caretel. Faço a volta no caretel. É importante agora que eu tenha o seguinte cuidado, olha aqui, ó. Eu tenho duas possibilidades, ou acelerar com a mão, né? Acelero o caretel com a mão. Ó, observa onde é que ele vai passar primeiro aqui, fica mais fácil, ó. Passei no caretel, eu tenho a possibilidade de acelerar com a mão agora, tá? Essa, ou fechar a gaveta, né? Até o fundo, para mim ter o ponto de aceleração perfeito. Estico com o alicate e ao mesmo tempo eu vou acelerar, né? Ó, observe que eu vou acelerar toda a máquina e estiquei com o alicate. Agora eu só faço o aperto. A partir de agora eu vou apertar então esse parafuso para ele segurar o cabo. Ó, esse parafusinho aqui, ó. Vamos apertar ele. Apertei, fixei ele bem e depois disso então a gente vai somente cortar as sobras, né? Não tem muito segredo, ó. Ele tá perfeito aqui, ó, tá funcionando certinho. Agora eu corto a sobra dele para ela não incomodar aqui na máquina.
Vamos agora então falar do troca do cabo de aço que faz o desarme da aceleração, tá? Ele trabalha nesse mecanismo. Primeiramente eu coloco no primeiro dente, qualquer dente pode ser, e vou apertar o parafuso. É uma forma de travar ele. Eu tenho que travar o martelo para que ele não se mova. O martelo tem que estar na posição engatado. Agora eu posso também usar um alicate de pressão, né? Agora eu vou passar então esse cabinho aqui. Levo o cabo até o outro lado. Ali a gente usa um alicate para dar uma dobradinha no cabo. Levo aqui do outro lado, entro pelo furo da frente. Agora eu vou esticar com um alicate, tá? Ó, estico com o alicate do lado de cá e vou segurar agora com uma segunda alicate do lado de lá. É o jeito mais fácil. Vou passar ele pelo segundo furo agora e vou pegar de novo com a outra alicate do outro lado, esticando de novo. Agora eu aperto o parafuso, tá? Ele tem que ficar bem esticadinho como ele está aqui agora. Aperto o parafuso e o meu serviço estaria pronto, tá? Lembrando que lá do outro lado não pode se mexer o martelo, porque se puxar o martelo lá não dá regulagem. Corto a sobra aqui e o meu serviço estaria pronto agora, né? Agora eu só preciso, no meu caso aqui que eu apertei o parafuso, eu aflocho esse parafuso e tenho o mecanismo pronto. Agora vamos falar um pouquinho aqui do carburador da máquina, tá? Vamos localizar ele então na máquina. Ele fica aqui entre o descarga e o filtro de ar. Bem ali no meio, então, na parte de baixo, nós temos o carburador. Esse carburador, ele te dá alguns problemas, tá? Quando eu tenho problemas, por exemplo, de fechar a bandeja e apagar depois da máquina quente, quando eu tenho problemas de lenta, tá? Então, aqui eu tenho esse carburador, aonde está o parafusinho preto plástico. Eu posso aumentar um pouquinho a lenta, girando ele no sentido horário. Eu girando no sentido horário, eu consigo, então, aumentar um pouco a lenta. Se não resolver o problema, é porque o esguicho que está aqui embaixo está sujo. Então, eu preciso, para isso, retirar esse parafuso preto. Tá? Eu retirando o parafuso preto, eu vou ter acesso a uma outra peça muito importante que eu conheça e saiba fazer a limpeza. Tá? Vamos tirar aqui. E a gente vai ter acesso ao esguicho da lenta, que é responsável pela maioria dos problemas da máquina não conseguir ficar ligada, né? Então vamos localizar ele aqui, ó. O esguicho da lenta fica embaixo do parafusinho preto. Esse carinha aqui, ó, essa pecinha preta. Eu pego uma chavezinha de fenda pequena e vou tirar ele para cima, né? Então, aqui, ó, vamos tirar, sacar ele fora. Depois que eu tirei ele fora, eu vou mostrar para vocês. O esguicho é muito fininho, então eu preciso de um arame muito fino, uma agulha muito fina para abrir, para limpar esse buraquinho aqui. Ou passar ar, tá? Passar uma pressão com ar, um ar forte, tá? Para poder limpar ele. Também, tá? É importante que além desse sujeito aqui, a gente faça também, ó, a limpeza dele aqui, ele tem que estar limpo, tá? Podemos também observar que ele tem dois furinhos. Eu tenho que tapar um furo para que o ar não saia de um furo para o outro. Então o ar tem que entrar por um furo para sair pelo esguicho. Também é importante, aqui, ó, esse aqui é o furo que ele estava. É passar um ar ali dentro, tá? Quem não tem ar, não tem uma pressão, passa o spray, tá? O spray desengripante, dá uma boa sopradinha ali dentro daquele furinho ali, tá? É uma outra coisa importante. Feito isso, eu coloco ele tem uma posiçãozinha, tá? Então ele é um pouquinho chato às vezes de colocar. Colocado ele no lugar, eu espeto ele para baixo, ele tem que encaixar, tá? Observa bem aqui, ó, ele vai ter uma posiçãozinha aqui que ele encaixa. Tá? Encaixou, agora eu pego o parafusinho preto e recoloco no lugar, tá? Não vai ter lenta no primeiro momento, tá? Então é importante vocês ir apertando ele no sentido horário até o motor começar a querer girar o caracol. Girou o caracol, você volta até o caracol parar. Esse é o ponto exato de se parar esse sujeito aqui, para fazer a regulagem da lenta. Então a lenta é, eu volto ele até o caracol parar. Gira até começar a girar o caracol, sentido horário. Quando eu cheguei no ponto, eu volto um pouquinho.
vamos falar então um pouco mais de outra parte do carburador. Esses copos aqui, ó. Esse copo aqui é um, aqui tem outro copo. Esses copos gostam de acumular sujeira, formam uma meleca. Então eu uso uma chave 10 e vou tirar o primeiro copinho de trás. Tá? É só afrouxar ele aqui, né? Com essa chavezinha 10, eu tiro ele. E vou verificar se dentro dele eu tenho sujeira. Então observe aqui, ó, ele tem que estar limpinho, né? Dessa forma aqui. Se tem meleca ali, tem que limpar essa meleca com gasolina mesmo, ou passar um ar ali dentro e depois eu recoloco ele. Lembrando que eu faço isso com a torneira fechada, tá? Da gasolina. Agora nós vamos dar sequência no próximo, tá? O próximo aqui mesma coisa, chave 10 aqui nesse parafuso, tá? Vou afrouxar ele. E ele vai sair o copinho também. Ó. Retirei o copo, faço a mesma análise. Observa se o copo está bem limpinho, se não está, faz a limpeza. Não pode ter gel, não pode ter gasolina escura e também não pode ter terra aqui dentro. Então isso aqui gosta de incomodar, de ter sujeira, né? Nossa gasolina é problemática. Recoloco ele do mesmo jeito, observando que sempre no meu sentido está o parafusinho do dreno da frente, tá? Vocês de repente vão estar em pé, né? Aqui nós temos um motor deitado, então sempre observando na sua direção. Apertei um pouco mais, os copinhos tem que dar um bom aperto, não de quebrar o parafuso, para que eles vedem, né? Não pode, tem que vedar aquela região ali bem encaixadinha. Depois disso eu só abro a gasolina, espero 2 minutos e a máquina normalmente volta a funcionar normal, tá? Isso é uma limpeza de rotina que a gente tem que fazer de vez em quando. Tanto o esguicho da lenta aqui, quanto os copinhos, são manutenções que eu tenho que fazer de uma forma frequente. Então é importante, sempre cria sujeira e essa sujeira tem que ser retirada. Lembrando que essa região é muito importante de você sempre manter a limpeza. Vai funcionar muito bem o seu motor por muito tempo. Bom, meus amigos, o motor 6,5 gasolina é o motor mais usado no mundo. Então, algumas pessoas me perguntam por que tem 2 compartimentos de óleo, né? Tem algumas pessoas que já viram que lá atrás do motor tem mais um. Mas se vocês olhar para esse motor, ele tem do lado de cá um dreno, que a gente usa para drenar ele, e aqui para olhar o óleo. E do lado de cá, ele também tem um dreno, e uma coisa. Por quê? Porque no mundo inteiro se usa ele às vezes do lado direito de uma máquina e às vezes do lado esquerdo. Isso faz com que ele tenha 2 possibilidades. Bom, vou explicar para vocês sobre o nível do óleo, tá? A troca de óleo, então, a gente vai afrouxar esse parafuso, tá? Que está lá na frente, aqui eu estou mostrando o lado contrário, fica melhor de enxergar. Então aqui é o dreno para tirar o óleo. Tira todo o óleo, esgotou o óleo. Na colocação do óleo, você vai ter que estar com ele nivelado, tanto assim quanto assim, tá? Motor no nível, eu vou abrir aqui, tá? Colocar o óleo lá dentro. E quando eu terminei de colocar o óleo, qualquer inclinação, o óleo tem que estar ali, ó. O óleo está ali, ó. Esse é o nível do óleo. O nível do óleo é escorrendo, não é a varetinha. Esqueçam a varetinha. A varetinha que tem lá no outro lado, que é o lado que vocês vão enxergar, essa varetinha ela não serve para olhar o nível do óleo. O óleo tem que estar sempre aqui, ó, querendo escapar fora. É isso aqui, ó. Aqui é o nível do óleo, ó. Ele tem que estar ali, ó, querendo pingar, ó. Qualquer inclinação do motor, ele vai estar saindo para fora. Esse é o nível de óleo. Então a troca de óleo é bem simples, né? Você vai abrir para poder entrar ar, abriu aqui, escorreu fora, terminou de colocar 400 ml a 450 ml para repor, né? Quando começar a escorrer para fora, você vai colocar a tampa e tá pronto, tá? O motor também tem um sensor aqui, ó. Observe esse fio aqui, ó. Isso aqui é um sensor de nível de óleo. Então, se o óleo, o sensor desce um pouquinho para baixo, tá? Se o óleo baixar muito, esse sensor que está aqui não deixa o motor ligar. É uma proteção a mais que tem nos motores que nós trabalhamos nas enfardadeiras. Tá? Então, acho que a troca de óleo é bem tranquilo. É só esse detalhe de observar o nível dele que é aqui, escorrendo para fora, e sair daqui do dreno aqui, sem problema algum. Bom, amigos, então, como eu mostrei para vocês, na bancada e aqui,
A máquina ela tem a manutenção dela muito fácil, né? Ela é pensada para que você com uma, duas chaves, você consiga fazer toda a manutenção dessa máquina aqui. E ela dá pouca manutenção, uma máquina de pouca manutenção. E quando você tem dúvida, assista nossos canais, se inscreva, né? Marque o sininho lá para receber as notificações, que a gente sempre trabalha com vídeos técnicos, onde a gente fala dessa parte técnica, fala das vantagens da silagem, então é bastante coisa, né? E aqui vai ter também o vídeo para vocês, tá? Vai ter aqui o atalho do vídeo, que fala de outros assuntos, então vai ter mais assuntos aqui que vocês podem olhar sobre a manutenção do seu produto. Muito obrigado a todos e assistam os nossos vídeos, que toda semana tem saído vídeo novo.